você é aluno do 5º ano, estou com você para mais uma aula de ciências e hoje estamos iniciando o nosso ciclo 4 do PET e o tema da aula de hoje é matéria e energia. Então hoje nós vamos abordar aí a matéria e vamos falar também desses diferentes tipos de energia. Espero que com a aula de hoje você possa identificar as diversas formas de energias utilizadas aí no seu dia a dia, reconhecer a importância da energia nas atividades cotidianas, reconhecer a energia elétrica como funcionamento dos aparelhos eletrodomésticos, como também reconhecer o Sol como fonte primária de energia. Então hoje nós iremos conhecer aí as diversas formas de energia que nós utilizamos no nosso cotidiano. Então, quais as formas de energia que você conhece, que você utiliza aí na sua casa? Vamos parar para pensar sobre isso aí agora? Qual a importância dessa energia para os seres vivos? Você já imaginou se não existisse aí a energia? Se não existisse aí o Sol aí como uma fonte de energia primária importante para a nossa vida? Você conseguiria imaginar como seria a sua vida, como que você ia conseguir sobreviver sem a presença da energia? Então é esse o assunto que a gente vai conversar, vai discutir na nossa aula de ciências. E por isso, eu trouxe para você um diálogo entre Pedro e a sua avó Júlia. Vamos conhecer aqui o diálogo que Pedro tem aí com a sua bisavó? Vamos pensar aqui. Pedro é uma criança que está cursando o 5º ano do ensino fundamental. Mora em um sítio com seus pais, avós e sua bisavó Júlia. Pedro é um menino curioso e gosta muito de ouvir as histórias que a dona Júlia sabe contar. Nos finais de semana, reúne com seus amigos debaixo do pé de manga e passam horas ouvindo a sua bisavó contar lindas histórias. Muito curioso, ele pergunta: Bisa, como era a vida das pessoas sem a energia? E a dona Júlia continua: na minha infância, não tínhamos energia elétrica. As pessoas se reuniam em volta da fogueira durante a noite e adoravam contar histórias, fazer planos, conversar sobre as plantações, colheitas, trocavam muitos ensinamentos e experiências. Havia muitas brincadeiras em volta da fogueira. Cantigas de roda, pega-pega, as crianças se divertiam muito. As pessoas aprendiam umas com as outras. E Dona Júlia dizia: era pelo rádio a pilha que ouvíamos as notícias, músicas e até as radionovelas. Era muito divertido e animado. Mas Pedro, cheio de curiosidade, perguntava para a sua bisavó: é verdade que o fogo foi uma das primeiras formas de energia usada pelo ser humano? E Dona Júlia respondia: é verdade, Pedro. A descoberta e o manejo do fogo foi considerado um grande marco na história da humanidade. Foi um grande salto para a qualidade de vida do ser humano. Mas é importante, Pedro, você saber também que o Sol é a principal fonte de calor e luz para a Terra. Então, eu quero conversar com você sobre esses tipos de energia onde a bisavó e o neto conversam. Então, eles falam muito aí do fogo, fala muito aí do Sol como fonte de energia e de calor. Então, vamos pensar aí como que seria a vida antes que não tinha energia, que até mesmo antes de descobrir o fogo. Então, pensa aí comigo, né? Os cientistas, eles explicam, né, que o fogo ele surgiu aí há 400 milhões de anos. Como é que surge o fogo? Batendo uma pedra na outra, o atrito entre as duas pedras, soltaram faíscas. E essas faíscas, né, produziram aí o fogo e o homem primitivo, ele descobriu aí uma forma de cozinhar os alimentos, de aquecer nas noites frias. Então, a partir do quê? De um atrito entre as pedras. Então, a descoberta do fogo, ela permite aí que o homem primitivo, ele pudesse aproveitar melhor os alimentos, ele pudesse se aquecer. Então, a vida do homem começa a mudar com a descoberta dessa grande fonte de energia e de calor, que é o fogo. Então, em volta faziam fogueiras, né, como a dona Júlia conta, e essas pessoas elas reuniam aí para trocar os conhecimentos, as experiências, contar histórias,
compartilhar aí seus medos, seus saberes, fortalecer esses laços de amizade e aí produzir aí o conhecimento, e é onde as pessoas aprendiam umas com as outras. Então, o fogo aí foi um grande marco, como a dona Júlia fala, né, na história da humanidade. A partir daí, a vida do homem começa a mudar. Não podemos esquecer, como a dona Júlia fala na história, que o Sol, como fonte primária, como fonte essencial de energia e também de transmissão de calor para a Terra. Então, o Sol aí é a principal fonte de calor para a Terra, é onde aquece, que tem essa temperatura aí, é amena, essa temperatura que nos aquece e que a gente sente falta quando a gente não percebe que tem essa claridade, esse calor do Sol. Então, logicamente que a gente sabe que o Sol, né, é uma estrela muito quente e que ela transmite essa parte de energia que chega até nós, que às vezes a gente pensa aí que a cada dia o grau de calor está aumentando, de temperatura, e a gente não consegue imaginar a nossa vida sem o Sol. Mas quanto mais próximo for do Sol, mais quente com certeza será. Então, esse Sol, ele transmite essa parte de energia luminosa, mas transmite a parte de energia térmica, que é essa energia produzida, que transmite calor para nós e que nós já estudamos aí sobre energia térmica no módulo 3, no ciclo 3 aí das semanas anteriores. Então, para que a Terra seja aquecida, é necessário a presença do Sol. E esse aquecimento aí, ele mantém as diversas formas de vida na Terra. Você sabia que a energia sempre ela esteve presente aí no cotidiano das pessoas, dos seres vivos, tanto em ambientes naturais, quanto também os construídos pelos seres humanos. Então, hoje nós temos aí fonte natural de energia, que é o Sol, mas nós temos aí fontes de outros tipos de energia que nós utilizamos no nosso dia a dia, que é essas situações aí que você liga aí a lâmpada, acende a lâmpada da sua casa, que você liga algum aparelho, tudo utilizando a energia elétrica, por exemplo. Vamos conhecer aqui várias formas de energia. Nós temos a energia luminosa, nós temos a energia elétrica, a energia térmica, sonora e química. São esses tipos de energia que nós vamos abordar nessa aula de hoje. Vamos conhecer um pouquinho aí sobre a energia luminosa. Luminosa vem da palavra luz, claridade. Então, está relacionada à emissão de luz. O Sol é uma energia luminosa, né? O Sol emite essa energia que clareia. Por isso que você sabe que tem dia e que tem noite. Porque durante o dia você tem a luz do Sol. Então, é interessante a gente perceber que esse Sol ele tem essa capacidade de iluminar a Terra. E as plantas absorvem essa energia do Sol, né, através do processo da fotossíntese, que você já estudou também em aulas anteriores, como que a planta absorve essa energia do Sol para fabricar o seu próprio alimento, para produzir oxigênio para o ambiente, que é o processo da fotossíntese. Então, o Sol é a principal fonte de energia luminosa e de energia térmica da Terra, porque além de produzir luz, produz também calor. Existe aí o que a gente chama de energia elétrica. A energia elétrica ela está relacionada com o quê? Com o funcionamento das lâmpadas. Quando você acende a lâmpada na sua casa, você está utilizando a energia elétrica. Quando você liga um televisor, que você liga a geladeira, tem vários eletrodomésticos, computadores, né, que você precisa de carregar aí o seu celular, você está utilizando a energia elétrica. Lembrando também que nós temos aí os raios, né, que vão surgir em meados, quando tem tempestades. Você percebe uma grande descarga elétrica, que a gente chama de raio. E que, de certa forma, acho que todos nós temos aquele pavor, aquele medo do raio, e que a gente tem que ter medo mesmo, porque a gente tem que ter certas cautelas aí com essa grande descarga elétrica que vem das nuvens. Então, vamos aí ver como é que surgem os raios. Os raios, eles vão se formar quando a nuvem, né, ela está bem, acumula excesso de cargas elétricas,
E aí, seja essa carga elétrica positiva ou negativa, ela vai aí ocorrer essa grande descarga elétrica da nuvem até o solo. Então, aí a gente chama de raio. E uma forma de desfazer essa descarga elétrica, né, essa grande descarga elétrica que a gente tem aí, que são os para-raios, que a gente ainda vai falar sobre eles hoje. Então, os raios, eles são essas descargas elétricas que acontecem aí em tempestades. Na tempestade, a gente percebe mais os raios, os trovões, o relâmpago, tudo aí nos dias de muita chuva. Então, esses raios, eles são grandes descargas elétricas que ocorrem entre as nuvens, né, e o solo, ou entre nuvens, ou até mesmo dentro de uma própria nuvem. Então, esses raios, eles saem da nuvem, chegam até o solo, e a gente percebe o quê? Uma claridade. Essa claridade que a gente chama de relâmpago. Então, o relâmpago, essa descarga, né, elétrica, visível, natural, e ela é muito intensa no tempo de tempestade, vai ocorrer aí na atmosfera terrestre, entre as nuvens e quando está aí, que elas estão bem carregadas de água. Quando essa descarga elétrica, ela cai aí, vem até o solo, né, ela sai das nuvens e atinge o solo, a gente chama de raio. E essa claridade, que é o relâmpago. Lembrando que, geralmente, quando você percebe a claridade, depois você percebe o trovão. O trovão, porque você vê o raio primeiro, sempre que tudo acontece, né, ao mesmo tempo, porque a claridade da luz, a luz em si, ela é mais veloz, ela chega até nós mais rápido do que o som. Então, por isso que você percebe primeiro, em dias de tempestade, você percebe a claridade para depois você ver aquele barulho, aquele estrondo, que a gente chama de trovão. Então, quando aquele raio passa pela atmosfera, ele vai deslocar o ar e vai produzir aí um barulho bem intenso que a gente chama de trovão. E o relâmpago, né, ele vai chegar no primeiro do que o trovão, como eu já falei, por causa da velocidade da luz, que é maior que a velocidade do som. Isso aí você não precisa preocupar, porque você vai ter aí muito tempo para entender e para aprender mais sobre raios, trovão, relâmpago. E por que não falar do para-raio? O para-raio, né, é um equipamento, são equipamentos que vão receber essas descargas elétricas. Então, toda cidade, ela tem aí os lugares altos, onde estão aí os para-raios, né, e esses raios, eles vão conduzir, né, essa eletricidade até o solo, de uma forma mais segura. Então, ele recebe essa carga elétrica e conduz aí até o solo. E, geralmente, esses equipamentos, esses para-raios, são colocados em lugares bem altos para receber esse raio e conduzir aí até o solo através de uma haste de metal. Então, essa descarga elétrica que vem dos raios, ela é levada até um cabo condutor, né, até o solo. É uma haste onde ela tem um aterramento ali para receber essa carga elétrica, que é muito importante os para-raios, porque essa descarga elétrica ela é muito alta, ela é muito forte e ela vai causar danos, né, mortes, quando você aí fica exposto ao raio. Então, é necessário que todas as cidades, que todos os lugares tenham esses equipamentos que a gente chama de para-raios. E que você já ouviu falar sobre isso, converse aí com seu pai, pesquise sobre o para-raio, veja aí na sua cidade onde que estão localizados, porque com certeza toda cidade tem aí esses equipamentos que são essenciais para receber essas descargas elétricas. Então, a gente tem que ter muito cuidado quando você vê relâmpago, trovão, noites aí de tempestades. A gente tem que ter muito cuidado, porque para evitar acidentes. Então, os raios, né, você nunca fica em um ar livre, como campo de futebol, praia, lugares muito abertos, porque você está exposto ao raio. Então, se você quer aí preservar a sua vida, fique longe em épocas de chuva. Não buscar abrigo dentro de piscina nem água do mar, porque a água ela é boa condutora de eletricidade. Nós falamos aqui as semanas anteriores sobre isso. Então, nunca ficar exposto aí em piscina e nem no mar. Não ficar próximo de objetos que conduzem eletricidade, como telefone, fio celular, conectado em tomadas ou objetos metálicos. De preferência, não fale no celular, não utilize o telefone e procure sempre um local fechado para se abrigar. A energia térmica,
é aquela energia que está relacionada à temperatura, calor, à transmissão de calor. E o Sol, né, como eu já falei, além de produzir energia luminosa, ele também produz calor para a Terra e que é essa energia que aquece todo o planeta e que é essencial para a nossa vida. Não podemos deixar de falar o quê? Da energia sonora, que é essa energia que produz som, barulho. A música que você ouve, ela veio de uma energia, né, sonora. Então, a energia luminosa, a energia sonora, ela é gerada a partir de ondas. E essas ondas é que chega aí esse som até aos nossos ouvidos e que são captados, né, pelos nossos ouvidos e que é o que a gente chama de som, barulho, né? Todas as coisas que produzem som são transformados a algum tipo de energia em energia sonora. Quando você liga o rádio, quando você liga a televisão, você escuta, é um tipo de energia sonora. Os sons, eles são importantes aí no nosso dia a dia. Todos nós gostamos de ouvir aí uma música, de ouvir a fala, né? Então, é um tipo de energia que você convive todos os dias e que é importante aí no nosso cotidiano. E a energia química? A energia química é uma energia proveniente dos alimentos, dos combustíveis. Então, da mesma forma que o carro anda, para andar ele precisa do combustível, nós também precisamos dos alimentos. Então, a energia dos combustíveis, ela movimenta carros, aviões, a energia dos alimentos nos faz movimentar. E também existe aí a energia química presente nas pilhas, nas baterias, que vai possibilitar o funcionamento de equipamentos. Às vezes você tem aí na sua casa hoje pouco usa muito equipamento a pilha, mas ainda você encontra algumas. A bateria você encontra mais. Aqui tem algumas atividades que eu quero resolver com você. Hoje você viu aí todos os tipos de energia, né? Você aprendeu aí sobre a energia luminosa, a energia química, a energia sonora, a energia térmica, a energia elétrica. E a próxima aula a gente vai falar de como essa energia se transforma. Então, a próxima aula é sobre transformação de energia. Tem aqui algumas atividades, né, que a gente vai tentar aí conversar com você sobre essas atividades. Então, vamos aí. Assim como a água, precisamos também de fontes de calor para a nossa sobrevivência. Qual a principal fonte de calor? Qual a fonte de calor que você tem, que é de uma forma natural, que aquece, que ilumina a Terra? Na verdade, é o Sol, né? O Sol é a fonte de energia luminosa e que fornece energia e calor para a Terra. Nós temos ainda outra atividade, que nosso corpo retira dos alimentos a energia necessária para desenvolver suas funções. O conceito acima se refere a que tipo de energia? Então, eu falei para você que um carro, para andar, ele precisa de combustível. É a energia química para o carro andar. E o nosso corpo? O nosso corpo, nós necessitamos de alimento. Então, o nosso alimento é um tipo de energia química que vai fornecer energia para o nosso corpo. Então, hoje, você aprendeu aí sobre energia, vários tipos de energia, e quero que você ainda pegue seus livros de ciências, aprofunde mais seus conhecimentos, pesquise, converse aí com seus pais. E nós temos ainda a última atividade que fala aí para nós. Forma de energia que está relacionada à transmissão de calor. Então, nós falamos que existe a energia, o Sol tem a energia luminosa que ilumina a Terra. A lâmpada, né, de certa forma, ela também está iluminando, mas nós também temos a energia de calor, que transmite calor, que a gente chama energia térmica. Hoje, a aula, né, ela foi uma introdução aí de energia, de matéria e energia. Espero que você tenha gostado da aula. Próxima aula será sobre a transformação dessa energia, como a energia elétrica se transforma em energia sonora, como que uma energia térmica transforma aí também. Então, é o assunto da nossa próxima aula. Eu te espero, te aguardo e eu quero que você continue aí pesquisando e interagindo aí com esse conteúdo, com essa matéria, para que você possa aí aprender mais. Até breve, até a nossa próxima aula.